Seguirei sempre com barra, zero barra, barra, barra em Cristo Jesus. A solução da autoridade. Imagina se sua casa não tivesse uma autoridade, a casa que você vive. Não teria trancas, portas, janelas, teria aquelas aberturas. Imagina um entra e sai sem qualquer controle. Ia ter gente de bem, os teus familiares, mas ia também ter gente mal intencionada, que entraria sem cerimônia. E mais, ia tentar tomar a tua propriedade para eles. Não tem autoridade, né? Eu venho aqui e tomo posse. Trariam outras pessoas para morar na casa e expulsariam, ou até pior, escravizariam os verdadeiros donos do imóvel. Imagina agora uma empresa sem autoridade. Não é nem difícil de imaginar, né? Porque a gente já viu tanta coisa por aí. Aquelas empresas que parece que não tem chefia, né? Que todo mundo faz o que quer, desperdiça material, retrabalho, é uma bagunça. E é claro que empresas sem lideranças, ou seja, sem autoridade, não vão para frente, né? Vão à falência. Vamos ampliar um pouco mais, indo para um ambiente de universidade. Vamos imaginar aqueles prédios lá de uma universidade, que são vários prédios, né? Cada um com seus departamentos, salas, andares, enfim. Muitas dessas universidades a gente chega lá e parece que não tem dono mesmo, né? Você não sabe dizer quem que é o dono daquilo. É um entra e sai, né? As pessoas passam por você nem sabe quem são. Alguns só querem bagunça. Outros vão numa tentativa de encontrar algo para comer ou se divertir. Outros ainda vão para aprender algo, por mínimo que seja. Normalmente é o que tem acontecido. Agora vamos imaginar essa universidade sem qualquer liderança. Você entra lá e vai encontrar, começa encontrando aqueles pregadores nas praças. Falam que vão salvar o mundo. Cobradores em certas portas, que só pagando para passar por elas, não necessariamente com dinheiro, né? E ao mesmo tempo, entra todo tipo de gente para ensinar, que você não sabe nem de onde veio, né? Eles se apoderam das salas, dizem que são deles, e somente quem aceitar as regras ou o jugo terão os benefícios dos ensinamentos que eles professam. Em comum, nesses três cenários, o que a gente tem? Banheiros imundos, pisos sujos, lâmpadas queimadas e ninguém para se responsabilizar. Em ambientes assim, rapidamente grupos organizados assumem o controle desta e daquela área. Não passam de gangues com interesses escusos e montam a própria agenda de controle daquele setor, daquele departamento, daquela casa, daquela chefia. O objetivo é controlar tudo, mas vai ter que disputar ou unir-se com outros grupos. E aqueles que não se envolvem nas disputas são disputados como mão de obra escrava, para os mais variados fins. E assim, a balbúrdia está estabelecida. O umbral é aqui, na terceira dimensão e na quarta dimensão. E aí eu te pergunto, quem é a autoridade do planeta que vivemos? Desse nosso amado planeta Terra, ou Urântia, ou Gaia? Quem é a autoridade? Deus? O Papa? Os diretores? Oxalá? O Espírito Santo? Quem é a autoridade de nosso pequeno planeta? Eu tenho a resposta com a licença da espiritualidade maior. Antes, eu quero extrapolar a questão da autoridade para o âmbito de nosso planeta, porque a pergunta é essa, né? Quem é a autoridade dessa casa que vivemos? A Terra é um planeta cobiçado por diversas raças há muito tempo. Algumas já estão aqui há centenas de milhares de anos, outras há pouco mais de centenas de anos. Ainda assim é bastante tempo, né? E olha que existe uma malha que impede o contato com outros mundos, hein? Imagine se não houvesse. Há muitas raças que destruíram o próprio planeta e, por possuírem tecnologia suficiente, percorrem o espaço em busca de saída para seus problemas. Então nós temos aqui, convivendo com nós, eles estão entre nós, nibiruanos, reptilianos, insectoides, greys, felinos, aves azuis, pleiadianos, sirianos, venusianos, marcianos, sementes estelares e outros tantos que nós nem sabemos os nomes. Nem todos vieram usurpar a humanidade, vieram escravizar a humanidade. Alguns estão aqui para ajudar a humanidade a escapar desse controle. Tem gente boa nesse mundo, graças a Deus.
Por isso o planeta tem tantas raças, crenças e idiomas distintos. Cada povo veio de um planeta diferente e trouxe sua própria cultura. Ou quando você muda de casa, você muda sua cultura. Você muda de estado, muda de país, você muda a tua cultura, as tuas origens. Não, você adapta, mas não abandona. Por que tem tanta gente de fora? Estou colocando como gente, né? São seres, né? São entidades biológicas. Porque aqui é um planeta onde absolutamente tudo tem vida. Tudo. Exceto os materiais artificiais, como cimento, plástico e outros materiais menores. Pensa, gente. Tudo nesse planeta tem vida. Ou você acha que uma rocha não tem vida? São os reinos minerais. Pense em qualquer coisa da natureza. Tudo tem vida. No microcosmo e no macrocosmo. É lindo isso. É por isso que tem tanta gente interessada nesse pedaço de terra que está na borda da galáxia. As disputas eram violentas entre os dominadores. Eram gangues mesmo. Podemos pensar no Ragnarok. É o que nós estamos vivendo hoje. Até que no momento eles resolveram se juntar por um propósito comum, que é a dominação da raça humana. Isso não foi à toa, não. É porque sem o consentimento da raça humana, sem o consentimento do humano, o mal não domina. Não tem como. E nós devemos isso a um ser muito importante para nós. Então antes eles guerreavam e se matavam entre si, gastavam tanto tempo e energia que deixavam a humanidade caminhar. A humanidade ia vivendo a sua própria vida. Só que num certo momento um espertalhão lá resolveu juntar todos em volta de uma mesa oval e se auto-intitularam os dominadores globais. As armas são a desinformação, o ódio, o dinheiro, o medo, a vaidade, que é o pecado preferido do diabo. E a raça humana está enfraquecida na luta contra esses semideuses. Por que chegamos a esse ponto? Não, meu caro, minha cara, você não tem qualquer culpa nessa esbórnia. O planeta Terra ficou sem liderança quando o príncipe planetário aderiu à rebelião de Lúcifer há cerca de 200 mil anos atrás. Até então existia uma autoridade, que era o príncipe planetário. Mas quando ele se bandiou para os lados de Lúcifer, ficou sem autoridade. E aí o povo que estava em volta, procurando um planetinha bom para explorar, começou. E quem é a atual autoridade sobre o planeta neste momento? Pois eu digo orgulhosamente que a autoridade sobre o planeta Terra neste momento é nosso divino e amado Mestre Jesus. Ele é a nossa autoridade. Ao reconhecer e aceitar a autoridade de Jesus, o mal não te alcança. O problema é que a humanidade não reconhece e aceita esta autoridade. Mais uma vez, a culpa não é sua. Existe uma inteligência artificial implantada no genoma humano que, por acaso, é o teu corpo, o meu corpo e de toda a humanidade que te domina. Essa inteligência artificial, que é realmente uma inteligência artificial, não o que dizem por aí, que nada mais é do que algoritmos, são poderosos bancos de dados com poderosos processadores criados por humanos. Nunca terão consciência própria. Isso é uma mentira que vem sendo dita. Isso não é possível. Existem leis cósmicas que são imutáveis. Uma delas é que o mal só pode se estabelecer se for aceito. Quando não tinha autoridade, eles estavam fazendo tudo por conta própria e desrespeitando essa lei. Com a vinda do mestre, as coisas mudaram. Então hoje tem autoridade. Então o humano tem que aceitar o mal. Senão o mal não pode dominar. Mas não quer dizer que você vai ficar livre dele, não aceitando. Quer dizer que você vai combater ele a vida toda. O Velho e o Novo Testamento juntos são o melhor best-seller do mundo, o mais vendido. Um bom veículo de comunicação. No início, havia a informação da autoridade sobre o mundo e as almas, lá nos primeiros manuscritos. Só que isso não se propagou, né? Porque não existia impressão de livros, que só surgiu em 1400 depois de Cristo, com Gutenberg. Não era uma indústria, né? Imprimia jornais, imprimia revistas, era tudo na base do chumbo. Era um trabalho praticamente artesanal. Depois, com a Revolução Industrial,
é que realmente surgiu a impressão de livros em série. Enquanto isso foram vários séculos, né? Tempo em que os reis mais poderosos e letrados, e alguns da igreja também, eles traduziam os manuscritos para aquilo que chamaríamos de Bíblia Sagrada. Traduziam entre aspas, tá? E os reis, tal qual o rei James da Inglaterra, que é uma das Bíblias mais populares que existem, a versão King James, eles tiravam e alteravam os textos ao seu bel prazer ou ao seu bel entendimento. Não havia uma comissão curadora para avaliar as intervenções, para avaliar as alterações. Não havia. Palavra de rei e de igreja eram leis. Eram leis. Tem traduções mais confiáveis e menos confiáveis. Então, dessa forma, suprimiram a autoridade de Jesus nestes textos, bem como a alteração da história dos 4 gafanhotos. É fácil compreender por que suprimiram tal informação. É fácil. O resultado é a degeneração dos valores crísticos e a exaltação dos valores demoníacos. Eu vou te mostrar que o reconhecimento da supremacia do amado Mestre vai muito além de uma autoridade. Você já notou como somos atacados pelas forças do mal? Que eu chamo de oponentes, e alguns eu chamo de inimigos. E eu aprendi com uma xamã, ouvindo ela, que o significado da palavra inimigo é aquele que se passa por amigo para te prejudicar. O demônio sabe fazer bem isso, né? Ah, se sabe. Então, cuidado redobrado com os que se dizem amigos. Eles são bem poucos, hein? E nós estamos lá, nessa luta, que é trabalhar para o amanhecer. Afinal, ninguém bate palmas aos seus esforços, a luta para chegar ao templo, o dinheiro gasto para as indumentárias, as viagens. Nós, jaguares, sabemos das dificuldades, tanto nossa como a dos outros, né? Sempre que a gente pode, a gente ajuda. O mal, ele não quer nem saber se você está na dificuldade ou não. Ele quer te ferrar. Não importa quanta caridade você fez. E aí tem uma confusão entre agentes do mal e os cobradores. Ambos não deixam de ser cobradores e agentes do mal ao mesmo tempo, mas são entidades distintas, tá? Os cobradores possuem alguma ligação com o jaguar. Os agentes do mal cumprem uma agenda, um trabalho a ser realizado. Se for útil, vão usar o cobrador para te alcançar. Uma vez eu ouvi uma palestra que a resposta do mal aos feitos de Jesus é desproporcional. De fato, existe um ódio imenso das forças contrárias que parecem injustificáveis, mas só parecem. O mestre, ao aportar aqui, transformou um terreno baldio de ódio em um jardim do Éden de amor. Isso não é pouca coisa. Expulsou os vendilhões do templo e desorganizou a ordem estabelecida pelas gangues. É claro que os caras não se deram por vencidos. E o plano B, em pleno andamento, é convencer a humanidade a abdicar do amor do Mestre em favor do poder do mal. E é aqui que você entra, abençoado jaguar. A doutrina crística do amanhecer é o último bastião contra o rei da maldade. Nós somos aqueles 300. O demônio já grita como favas contadas. Ele tem certeza de que, com a partida de nossa amada tia Neiva, é uma questão de tempo para mais essa doutrina tombar. Os sinais são preocupantes. Somos atacados constantemente. Muitos não suportam. Mesmo aqueles com boa conduta ainda são açoitados para desistir do trabalho. É uma guerra. E nós entendemos bem esta linguagem. Não é por acaso que entramos nesse entrevero. Escolhemos um lado, o lado do divino e amado Mestre, Jesus. Muitos de nossos antigos companheiros de outras vidas que batalharam conosco, lado a lado, na época de Esparta, na época dos vikings, na época dos celtas, muitos desses companheiros escolheram o lado do mal e hoje são nossos oponentes. Eles conhecem nossas técnicas e pontos fracos. É uma guerra épica e estamos plenamente aptos ao combate. Porém, a condição humana tem sido um entrave. A nossa fraqueza pessoal, a nossa humanidade, a nossa psique está depauperada. E nós precisamos nos fortalecer
porque é onde eles nos atacam, nos nossos pontos fracos. É importante reconhecer a autoridade de Jesus todos os dias, porque reconhecer a autoridade de Jesus é estar dentro de uma moral, de uma ética, de leis imutáveis, que até o demônio é obrigado a respeitar. Não quer dizer que você vai passar a ter uma vida feliz, alegre, cheia de dinheiro. Não, não é isso. A gente não está aqui de férias. Nós estamos aqui numa guerra, num Ragnarok. Mas quer dizer que existe uma autoridade e que eles têm que respeitar essa autoridade. Tem que ser acatado, porque ele é a autoridade. É como quando você está numa empresa ou quando você está no próprio templo. Às vezes tem coisas que a gente vê que a gente acha que deveria ser diferente, mas existe uma autoridade, existe um comandante, e ele tem que ser respeitado, quer você concorde ou não. Ele vai ser responsabilizado pelo que acontecer. Por isso, cuidado ao ser um comandante. Esteja com o coração cheio de amor, porque os desafios são muito grandes e a responsabilidade também. E depois não vem dizer, eu não sabia. Não existe isso, gente. São leis, leis imutáveis. Todos nós estamos sujeitos a elas. E elas vão ser aplicadas. Não importa se você sabia, se não era o que você queria, se a tua intenção era outra. Não importa. Então, imagina se o templo, qualquer templo, não importa o tamanho, não tivesse autoridade. Que bagunça que seria? De espírito entrando e saindo, de aparar entrando e saindo, incorporando qualquer coisa, de doutrinador falando o que bem entende. Ia ser uma bagunça, ia ser uma balbúrdia. Então é importante ter autoridade. É fundamental a autoridade. E é fundamental respeitar a autoridade. E no futuro eu quero falar sobre autoridade moral, que é algo mais profundo ainda e que é o que o mestre tem. Ele não tem só autoridade sobre o planeta. A autoridade dele não é só baseada em leis ou na força. Ele tem uma força espiritual. Essa é a grande autoridade. Ele tem amor. Essa é a grande autoridade. Deixa eu falar um pouco sobre o efeito borboleta. Esse termo, há pouco tempo que eu aprendi. Ele foi criado por um meteorologista para explicar por que é tão difícil fazer previsão do tempo. Porque ele disse que uma brisa numa parte do mundo pode se transformar num tufão em outra parte. E isso pode ser rápido. Quando eles estão fazendo as previsões, baseado lá em milhões de informações, aquela brisa não entra nos cálculos. E aquela brisa pode se transformar num tufão. Nós somos essa brisa. Vocês sabiam que na Europa, quando fala-se de espiritismo, de espírito, de vida após a morte, a maioria dá risada, a maioria zomba. Na Rússia, onde muitos de nós vivemos, muitos de nós temos heranças transcendentais de lá, 30% da população não acredita em Deus. 30%. Isso é um terço da população. Mas eles acreditam nessa sequência de fatos, nessa sincronicidade, no efeito borboleta. E aí, aquele pequeno ato que você pratica com amor, ele vai se transformar em algo grande que você nunca vai saber o que é. E aquele pequeno ato que você pratica com ódio, ele vai se transformar em algo grande também, que você não vai saber o que é. Nós, jaguares, estamos conectados a forças absolutas. Não é à toa que você fez uma iniciação. Cada ato nosso, cada pensamento nosso tem uma potência enorme. Muitos de vocês não têm ideia do poder que vocês têm. E por não ter ideia do poder que vocês têm, muitas vezes vocês estão usando para o mal. Mas eu não sabia, mas não era a minha intenção. Gente, eu acabei de falar, não importa. As leis são imutáveis. Cada jaguar tem um poder enorme. Cada jaguar tem condição de transformar uma brisa num tufão, para o bem ou para o mal. A gente ainda vai ter muitos assuntos para tratar em outros episódios. Divino e amado Mestre Jesus, eu reconheço e aceito a sua autoridade. Salve Deus!